Achei curioso, né, que me pediram para falar de investimentos e eu tinha falado de investimento na semana passada, mas a voz do povo é a voz de Deus, e aí eu falei, não, eu vou falar de novo, vou trazer uma outra abordagem para ajudar a galera aí que está doido para começar e às vezes não sabe como, tem um dinheiro parado na poupança e não sabe direito o que faz com ele, está começando a guardar e fica em dúvida todo mês na hora de investir. O que você vai precisar, né? O que você vai precisar para começar a investir de fato, né? Qual é a necessidade que você precisa? O que você precisa, Dage? Quais são as ferramentas? É como se fosse assim, para eu fazer um omelete eu preciso de um ovo, certo? Então assim, vou precisar de mais de um ovo às vezes, ou para eu fazer uma crepioca eu preciso de tapioca. Quais são as ferramentas que você precisa, né? Não adianta você de cara querer conhecer os produtos, sendo que você ainda não conhece, não tem, né? Não está de posse das ferramentas. Então, eu sempre começo as minhas aulas dizendo que a primeira ferramenta que você precisa é a decisão. É a decisão de fazer, de começar a investir ou de começar a investir de verdade, né? Que é para quem está com dinheiro na poupança e quer tirar o dinheiro da poupança. Então, essa primeira etapa é de fato uma decisão. Porque vai ser essa decisão que vai levar você além nos momentos que você for desafiado, a dar um passo além daquele que você está acostumado. Então, a necessidade de você ter bastante convicção de que você está tomando essa decisão de fazer diferente daqui para frente, tá? Então, o primeiro passo aí é a decisão, né? Segundo passo, agora a gente vai para algumas ferramentas. O que você precisa para começar a investir? Eu sempre explico isso da seguinte forma. Quando você vai numa loja, eu vou dar um exemplo, a loja Riachuelo. Aqui em Cuiabá tem a Riachuelo ali no centro de Cuiabá. Então, quando eu vou na Riachuelo, eu só posso comprar as roupas que estão lá dentro da Riachuelo, porque é só a Riachuelo que tem lá dentro, né? É uma loja que tem alguns produtos e tem a Riachuelo. Eu comparo a Riachuelo, né, como seu banco. Então, quando você investe no seu banco, você só tem acesso aos produtos que tem dentro do seu banco. Quando você vai no shopping, por exemplo, né, você tem várias lojas que você pode comprar uma blusa, que você pode comprar uma calça, uma bolsa, uma meia. Você tem uma gama maior de opções e a chance de você encontrar o melhor produto para aquilo que você está procurando. Então, se você está procurando uma blusa, a chance de você achar num shopping é maior do que você achar numa loja só. Então, nesse momento, é quando eu explico que a corretora de investimento, que vocês conhecem aí como XP, a Rico, a Modal Mais, a Easy Invest, a Clear, a Toro, que mais? Orama, ixi, tem tantas que eu fico até confusa. Então, assim, a corretora é um shopping de investimentos, é um lugar onde você tem acesso não só às coisas de uma loja só, no caso, seu banco, você vai ter acesso a outros investimentos também. Então, basicamente, quando você abre uma conta na corretora, você não tem que se preocupar em investir. Primeiro, você vai só fazer o cadastro na corretora. Seja você que tem dinheiro para investir, você que não tem dinheiro para investir. Se você não tiver dinheiro para investir, quando você tiver, você já vai ter o cadastro na corretora. Então, por isso que é tão importante você já fazer o cadastro na corretora. Então, a referência que eu faço da corretora para o seu banco, por que não investir no seu banco? Não é só porque os produtos do seu banco não são lá os melhores que existem, mas é porque você tem uma opção limitada dentro do seu banco. Então, indo para uma corretora de investimento, os seus horizontes se abrem e você consegue ter mais opções de produtos melhores e uma variedade melhor para que você consiga montar o que a gente chama de uma carteira de investimentos, tá? Mas vamos chegar lá. O terceiro passo é que logo que você abrir a conta na corretora, você vai ser convidado para responder umas perguntas. É um perfil de investidor o nome. O que é esse perfil de investidor? Esse perfil, ele mede o quanto você está disposta a correr riscos, né? E aí quando eu falo correr risco, as pessoas já falam, meu Deus, quer dizer que eu vou perder dinheiro? Muito pelo contrário, é nessa hora que a corretora vai calibrar com você, que ela vai medir com você até onde você pode ir. E isso é muito benéfico para o investidor. Então, nessa hora você vai calibrar lá se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo, arrojado. Então, se você está começando agora, se você é uma pessoa que está na poupança, muito provavelmente você vai
começar num perfil conservador. E talvez, se você já estudou um pouco, já se informou um pouco, pode ser que você vá para um perfil moderado. Mas isso é muito relativo, tá? Por isso que tem o teste é obrigatório, todo mundo tem que fazer esse teste assim que abre a conta na corretora, e vai ser ótimo você fazer esse teste para você conseguir visualizar qual que é o seu perfil de investidor, se ele vai ser conservador, moderado ou arrojado, porque vai ser com base nesse perfil que você vai escolher os produtos que você vai investir, tá? Uma das coisas é essa. Tudo bem? Esse é o terceiro passinho aí que eu trouxe para vocês. Quarto passinho, né? Você precisa mandar o dinheiro para a corretora. Então, assim, a gente sempre faz esse processo de tenho dinheiro, né? Consegui lá os meus primeiros dinheiros para investir ou já tenho um dinheiro dentro do meu banco. Eu vou pegar o meu dinheiro e tenho que mandar para a corretora para investir. E aí eu vou falar até um pouco dos riscos, né, que as pessoas morrem de medo de perder o dinheiro na corretora. Então, assim, para você transferir o dinheiro da sua conta para a corretora, eu recomendo que você use um banco digital para você não pagar TED, principalmente para quem vai investir pequenos valores, porque imagina você investir R$100 pagando R$10 de TED. Só o que você vai pagar de TED vai demorar 1 ano para vir de rentabilidade. Estou dando uma exagerada aqui, mas é por aí. Então, o banco digital ele vai servir para você não pagar TED para investir. Então, sempre que eu falo do banco digital, não é nem com o objetivo de te falar assim, abre uma conta, muda sua movimentação, é mais uma ferramenta que você precisa para se livrar das taxinhas desnecessárias, né? E o que é importante vocês saberem com relação à segurança do investimento, né? Quando você investe pela corretora, você não vai investir na corretora, você vai colocar o seu dinheiro em algum produto dentro da corretora. E para você que está começando, né, é legal você começar com produtos que você sabe quais são os riscos envolvidos. Então, hoje a gente tem o fundo, hoje não, né, já tem um tempo que tem o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é uma espécie de seguro, né, para produtos como CDB, LCI, LCA e também saldo de conta corrente, que ele vai fazer com que o dinheiro até R$250 mil por CPF, se o banco quebrar, tá? Se o banco quebrar, o dinheiro volta para você. É uma espécie de seguro mesmo, feito para proteger o investidor, né? E o mesmo acontece com saldo de conta corrente. E então, hoje, o mais importante para você que quer começar a investir é conhecer essas seguranças que você tem, essas proteções que você tem. Então, mandar o seu dinheiro para a corretora não significa que você vai deixar o seu dinheiro investido na XP. Você vai deixar o dinheiro investido num produto que a XP distribui. A XP ela vai fazer o papel do shopping, né, que eu falei para vocês. Então, a corretora ela faz o papel do shopping. Bem como o banco digital, ele faz o papel de um banco sem tarifas. E por que esse banco é sem tarifas? Porque eles ganham em outros produtos. Inclusive no Banco Inter e no Nubank tem investimentos, né? Que você pode fazer lá também com liquidez. Então, no quarto ponto aí, que é conheça um banco digital, já pegando carona num comentário aqui, eu indico o Banco Inter e Nubank. São os bancos que eu tenho como garantir que não tem tarifa de transferência, que não tem nenhuma tarifa. O Nubank tem tarifa de saque, então eu acho bacana a gente estar dando esse cuidado, né? Tendo esse cuidado de fazer, sempre estar atento qual é o banco que cobra a tarifa e quanto que ele cobra a tarifa. Então o banco digital é importante nessa etapa de investir. Então assim, nós passamos pela decisão, abri a conta na corretora, fiz o meu teste de perfil, abri a conta no banco digital, aí eu tenho que tomar a seguinte decisão, né? Eu vou falar disso até antes da definição dos potinhos, né? Que é uma coisa que eu falo muito. Você precisa entender se o que você está querendo fazer para investir é um investimento de curto prazo ou um investimento de longo prazo. Se você pode abrir mão de poder sacar esse dinheiro ou não. A gente chama isso de liquidez. Pensa num líquido, né? Se o líquido está congelado, eu não consigo usar ele para beber. Eu tenho que deixar ele congelado, né? Ele só serve para gelar. Então, quando você prende um dinheiro num investimento, você não pode resgatar. Então, quando você consegue o dinheiro, é importante você colocar dentro dessa decisão se você pode abrir mão desse dinheiro ou se você não, precisa que ele esteja disponível ali.
qual que é o balizador, qual que é o princípio que você pode usar para tomar essa decisão? Se você pega o valor que você precisa para passar um mês tranquilo, então digamos lá, preciso de R$3.000, preciso de R$5.000, eu recomendo que você deixe pelo menos 6 vezes, tá? Então 5 vezes 6, né? Então 30 mil. Então, se você ainda não tem esse valor, que você deixe esse dinheiro disponível. Por quê? Isso a gente chama de reserva financeira, reserva de segurança. E se você precisar para uma eventualidade e seu dinheiro está preso no investimento? Então, eu diria que esse passo da liquidez, que é você saber quanto dinheiro você tem e se ele vai ficar líquido, disponível, ou se você pode abrir mão, né, da liquidez, se você já tem esses 30 mil, se você já tem a sua reserva de segurança, que pode ser colocada aí 6 vezes o valor do que você precisa para passar o mês, né? Aí você pode pensar em produtos sem liquidez, porque olha que legal, eu pensando nisso, eu já posso excluir todos os investimentos que não vão deixar o meu dinheiro disponível. E eu gosto muito dessa etapa, eu acho que ela é muito eficiente porque ela ajuda as pessoas a tomarem essa decisão de forma mais limpa, né? Pensando na liquidez. E da mesma forma, né, isso serve para quem vai investir só um pouquinho. Então, a pessoa que vai investir R$100, R$50, ela também precisa pensar nessa questão de liquidez. E aí eu quebro mais uma objeção muito grande que tem, que é assim, eu só vou investir quando eu tiver X reais. Investir, poupar, é uma coisa que você pode fazer com R$10, mas para investir no mercado financeiro, então se você pega R$10 e guarda, a gente chama isso de poupar. Se você junta os seus primeiros R$60, você já pode investir. Se você junta os seus primeiros R$110, com isso que eu falei aqui nessa aula, você já pode investir. Então, você já tem uma conta na corretora, já feito o seu perfil, já tem uma conta no banco digital, é só você pegar R$110 que seja, transfere para o banco digital, transfere para a corretora e faz a sua primeira aplicação. E agora a gente vai falar dos potinhos, tá? De onde você pode colocar esse dinheiro. Então, eu sempre falo que investir é mais simples do que vocês imaginam. É que a gente fica com um pouco de medo, com receio, e aí acaba apenas aceitando o que os bancos falam, né? Então, se o banco manda fazer uma capitalização, você vai lá e faz. Se o banco manda fazer uma previdência, você vai lá e faz. Então, tem uma frase que diz assim, o povo padece por falta de conhecimento. É exatamente por isso que as pessoas não investem, elas padecem por falta de conhecimento. Então, quando você vier para as aulas, fizer um curso, você vai conseguir ter esse conhecimento necessário para começar, porque de fato não é complicado. É o primeiro passo mesmo da decisão, conta na corretora, faz o seu perfil de investidor, abre a conta no banco digital, né? Faz o seu dinheiro, separa esse dinheiro para você começar a investir e aí de fato você vai decidir se esse dinheiro é um dinheiro que você pode abrir mão de resgatar ele e se você ainda não tem 6 meses de reserva financeira, que é 6 vezes o que você precisa ali para passar um mês, você primeiro começa deixando o dinheiro disponível e não deixar ele preso em algum investimento. E aí eu quero nessa aula, né, eu passei bem por cima desses passos iniciais, mas o meu objetivo nessa aula é falar um pouquinho mais dos produtos, né? Então, a partir do momento que eu consigo balizar se eu tenho esses 6 meses de reserva ou não, facilita muito a vida. Então, isso aqui serve desde aquela pessoa que tem um pouco de dinheiro parado na conta ou na poupança, até para quem quer começar e só tem R$110, né? Que é o necessário aí para começar. Até R$60 dá para começar. Então, assim, o primeiro investimento que todo mundo tem que fazer é o investimento da segurança financeira. Pode ficar na poupança? Poder pode, só que você vai perder dinheiro lá, porque hoje a poupança está rendendo menos que a inflação. Significa que se você deixar o seu dinheiro lá, daqui a um ano ele vai perder valor. O que você compra com ele hoje, daqui a um ano você não consegue comprar, porque as coisas aumentam de preço e o seu dinheiro na poupança não aumenta na mesma velocidade. Então, para começar a investir, existem basicamente 3 investimentos recomendados e eu falo deles por ordem de dificuldade. O investimento mais fácil, né, mais simples de fazer é o Tesouro Selic, né, que também não está rendendo lá aquelas rentabilidades da galáxia. Não é para você ficar rico, é para você de fato ter o seu dinheiro rendendo e acompanhando a inflação. Então, o Tesouro Selic, que também é feito pela corretora, por isso que você precisa
precisa desses passos que eu falei agora há pouco. E você também tem o CDB com liquidez diária, né? E esse você encontra tanto no Banco Inter quanto dentro da corretora. Na corretora é mais difícil achar CDB com liquidez diária, então por isso que normalmente na corretora eu falo, vai para o Tesouro Selic, que é meio que sem erro, principalmente para você que está começando, né? Agora, uma pessoa que já tenha, por exemplo, 30 mil reais, 40 mil reais, ela também pode escolher algum dos fundos de renda fixa com liquidez diária. O que isso significa? Assim como o CDB é um fundo que vai render um pouquinho mais do que o CDI, vai render um pouquinho mais que o Tesouro Selic e que é recomendado para quem tem mais de 5 mil reais começar num fundo de investimento. O que acontece? Os fundos de investimento, eles são investimentos privados, né? Eles são CNPJs, é como uma espécie de condomínio, onde cada pessoa vai comprar um pedacinho do condomínio. Então, para o investidor iniciante, às vezes, investir num fundo de investimento pode assustar um pouco, porque tem um termo bem grande que você tem que ler, dar o de acordo. Por isso que eu falo por grau de dificuldade. Então, se você ainda não está pronto para ir direto para um fundo de investimento, tá tudo bem você ficar com um CDB. Vai ser uma diferencinha de alguns reais ali e que não vai tirar a sua paz. Então, eu sempre falo primeiro do Tesouro Selic e do CDB, porque o fundo de investimento vai exigir que você ganhe um pouco mais de segurança. Então, se você ainda não está se sentindo seguro em conhecimento para ir para esse passo, pode ficar no Tesouro Selic e no CDB com liquidez diária, que tem no Banco Inter, que tem no Nubank também, mas os fundos de investimento em renda fixa basicamente investem nesses produtos, Tesouro Selic e CDB. Então, eles são fundos que têm várias regras, não é assim, a pessoa pega o seu dinheiro e pode investir onde ela quiser, né? Então, os fundos de investimento são, com toda certeza, um canal que eu acredito que é muito bom para quem está começando, né, a investir, porque você tem como investir em ativos, a gente fala, em produtos mais variados, sem precisar de fato comprar o produto, né? Então, por que eu indico a XP, inclusive, né? Muita gente me pergunta por que eu indico a XP como corretora. Um dos motivos é que eu vejo que a XP ela tem essa solidez, é uma corretora muito antiga, então dentro dela tem um dos melhores produtos assim do mercado, tem muitos fundos bons. Então dentro do potinho da segurança, quando eu estou recomendando para os meus alunos o investimento, eu falo sempre assim, ó, você vai ter o CDB com liquidez diária dentro dos bancos digitais, o Tesouro Selic que você só faz através de uma corretora de investimento, e você vai ter os fundos de investimento, que para quem tem mais de 5 mil reais é uma ótima opção. E aí você tem fundo de investimento com liquidez diária, fundo de investimento de renda fixa com liquidez diária para segurança financeira, tá? Fundos de investimento de renda fixa com liquidez diária. A Rico é da XP, é mesmo dono, e a Modal Mais também é ok. É que você deve ter chegado agora, mas quando eu falei da corretora, eu falei da Modal Mais também. Só que, como eu falei, eu tenho uma preferência pela XP por conta dos produtos que tem lá dentro. Nada de específico com a XP, porque todas as vezes que eu vou procurar um investimento, eu tenho mais facilidade de achar lá fundos com uma boa classificação, fundos com uma boa performance, a gente chama, que é uma boa rentabilidade, e eu não posso afirmar o mesmo da Modal Mais. Da Rico eu posso, porque são os mesmos produtos, mas em linhas gerais eu prefiro a XP. Posso dizer que gosto de todas, mas eu sempre vou recomendar a XP por uma questão de produto, não é por preferência pessoal, tá? Então, ok, falei da segurança financeira. O que eu sempre digo para vocês é que assim, quando você passou do pote da segurança, então assim, é triste que eu vou dizer, mas é um fato. A maior parte das pessoas vai ficar nesse pote da segurança por um tempo. E tá tudo bem, gente. Eu fiquei nesse pote durante quase 2 anos juntando esse dinheiro. Então, assim, tá tudo bem você começar investindo em coisas simples. Porque se você não tem segurança financeira ainda, não adianta você enfiar os pés pelas mãos. Hoje, o tesouro pré-fixado não é uma escolha inteligente. Por quê? Quando eu pré-fixo, significa que eu estou pré-fixando, eu estou combinando antes qual é a taxa de juros que eu vou receber. E hoje a taxa de juros está muito baixa.
Então, tesouro pré-fixado é indicado para cenários de juro alto, não de juro baixo. Ele não é um investimento ruim, mas tanto ele quanto o Tesouro IPCA não são investimentos para você resgatar. Por mais que tenha liquidez diária, por mais que você possa sacar, as chances são que se você sair antes do prazo, você vai perder dinheiro. Então, e perder dinheiro, gente, quando eu falo perder dinheiro, é botar 100 e tirar 98. É botar 100 e tirar 97, tá? Tô falando de R$4. Então, mas isso varia, né? Então, só depois que você saiu da segurança financeira, que você já tem a segurança financeira em Tesouro Selic, em CDB, em fundo de renda fixa com liquidez diária, que você vai dar o próximo passo, que é investir em produtos de médio prazo, nós chamamos, que aí eu posso colocar aqui Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, que não é o momento agora, então agora é momento de Tesouro IPCA, CDB para 3 anos, 4 anos, 5 anos, que é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, então até R$250 mil você está seguro. Você tem as LCIs e LCAs, que também são cobertos, e você tem uma gama enorme de fundos de investimento também, que você pode colocar nesse potinho de médio prazo. Então, as opções, gente, são muitas. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí, como é que você vai escolher o melhor investimento para você? Caminhando pouco a pouco nessa jornada de estudar e praticar, estudar e praticar. Então, se você ainda não deu esse primeiro passo, que foi fazer o Tesouro Selic, que foi fazer um fundo de renda fixa com liquidez diária, o teu próximo passo é fazer. E depois disso, você pode escolher um Tesouro IPCA, um CDB, que com R$1.000 você encontra um CDB para 3 anos, uma LCI, uma LCA. Então, você vai caminhando pouco a pouco. E eu, particularmente falando, tenho um apreço especial pelos fundos de investimento. Então, assim, eu dei um exemplo, falei de uma aluna minha, né? Ela tinha R$500 para colocar no potinho do longo prazo dela. Então, não era nem o potinho do médio prazo, era do longo prazo. O que é esse potinho do longo prazo? É um potinho que você pode se arriscar um pouco mais, que se o valor cair, ele vai subir de novo, que você consegue montar uma diversificação, que a gente fala, de uma salada de fruta, que se a uva não tiver muito gostosa, a manga tá. Então você consegue montar uma espécie de salada de fruta ao passo que você vai aprendendo a investir. Então, esse caso dessa aluna minha, ela tinha R$500. Ela foi lá na XP e fez o filtro, né? O que tem na XP que eu consigo investir com R$500 de fundo multimercado, que é um tipo de fundo de investimento. E aí apareceu lá um fundo em ouro. E eu achei super interessante o caso dela, porque é um ano de caminhada até fazer a reserva financeira para depois ter essa abertura de ler um fundo de investimento e falar assim, cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu investir nesse fundo aqui? Perder R$100? Perder R$50? Aí eu tenho como ler o fundo, é um papel, é um prospecto que a gente chama, material de divulgação na XP, e falar, nossa, esse fundo aqui nos últimos 8 anos, ele só teve um ano que teve perda, e mesmo assim foi uma perda de 4%, depois dos outros anos todos ele rendeu. Como eu tenho a visão de que eu não preciso do dinheiro agora, de que eu estou investindo para me arriscar um pouco mais, para ganhar um pouco mais, tá tudo bem. E o que acontece é a falta de clareza na definição dos potes. O que é isso? O que é segurança financeira? O que são objetivos de médio prazo? E o que é o pote do futuro, o pote do longo prazo, o pote para daqui 10 anos, 20 anos? Então, quando você tiver a clareza dos seus potes de investimento, que é a coisa mais importante na hora de investir, é só você começar e avançar pouco a pouco nessa jornada de sair de um investidor de poupança para um investidor de ações. Mas não adianta você achar que é uma jornada de um passo, que é um tiro de 100 metros. É uma maratona. Então você vai primeiro fazer um Tesouro Selic, depois você vai fazer um CDB, depois você vai fazer um fundo de investimento de renda fixa, depois você faz um Tesouro IPCA, depois você faz um fundo de investimento multimercado, por exemplo, um fundo cambial, um fundo de ações, um fundo imobiliário, uma ação mesmo de fato da Bolsa de Valores, um COI,
uma operação em euro, uma operação em dólar e pode até investir em Bitcoin, mas você não pode investir em Bitcoin se você ainda não tem nem o Tesouro Selic, se você ainda não deu nem o primeiro passo. Então, a grande questão das pessoas é que elas querem investir direto naquele produto que elas mal conhecem. Então, começa primeiro por aquele produto que você conhece um pouco mais e que você está exposto a menos risco. Qualquer canal da internet que você entrar, você vai ouvir as pessoas falando do Tesouro Selic, você vai ouvir as pessoas falando de CDB. Se você não conhece ainda o que é um fundo multimercado, não invista nesse produto que você não conhece. Começa pelo mais simples. Então tá, Dagi, eu tenho 50 mil reais parado na poupança. O que eu faço? Segue a rota que eu falei nessa aula. Abre uma conta numa corretora, faz o seu perfil, abre uma conta no banco digital, transfere o dinheiro para a corretora, faz esse processo e aí você monta os seus potes. Posso abrir mão da liquidez? Se eu já tiver segurança financeira, então 30 mil reais eu vou deixar líquido, disponível. Aonde que eu deixo esse dinheiro disponível? Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundo de investimento de renda fixa, sem precisar inventar a roda. Fiz isso. Dagi, então desses 50 mil que eu tenho, sobrou 20 mil. Agora, esses 20 mil a gente vai distribuir nos outros produtos. Tesouro IPCA, CDB de longo prazo, LCI de longo prazo, são os produtos que vão ficar presos, o dinheiro vai ficar preso. E por isso também que eu gosto muito da XP, porque com 50 mil reais você vai ter uma pequena assessoria. Não pode confiar 100% no assessor não, mas é uma pequena assessoria. E aí com base nisso você vai dando um passinho de cada vez e vai fazendo novos investimentos a cada mês. Então, digamos que sua primeira etapa, se você tem 50 mil na poupança ou até mais, é fazer esse passo de fato tirar o dinheiro do banco e mandar para a corretora, porque isso vai te desafiar bastante, por isso que a decisão tem que estar bem forte, né? E aí, depois disso, feita essa etapa, depois de passar a etapa de dar esse passo, você começa a colocar o dinheiro nos potinhos. E aí, é claro, né? É claro que é muito melhor se você puder ter alguém te mentorando, te acompanhando, né? Por isso que eu tenho meu curso completo, onde eu apoio os alunos nessa jornada, depois que eles fazem as etapas que são iniciais do processo de organização financeira, mas nada te impede de começar já com o conhecimento que você recebe aqui gratuitamente e ir avançando até aí a próxima turma do meu curso para você ir sentindo mais segurança para fazer os investimentos que vão exigir um pouco mais de conhecimento e às vezes até acompanhamento, tá? Então essa etapa aí de se consolidar, de ir conhecendo os investimentos aos poucos, é bem isso mesmo, um passinho de cada vez, porque de fato dá medo, assusta, tem que conhecer, mas se você não se jogar na água, você nunca vai saber o sabor que tem. Então, recapitulando os passos, primeiro eu decido, depois eu abro a conta na corretora, mesmo se eu não tenho dinheiro, eu abro conta na corretora e faço o meu perfil de investidor. Faço a conta no banco digital, Banco Inter, Nubank, são alguns exemplos. Depois eu vou lá e decido se o dinheiro que eu tenho ou o dinheiro que eu vou conseguir, eu vou deixar disponível ou se eu posso abrir mão da disponibilidade. E o que eu recomendo é que nos primeiros, se você não tem 6 meses das suas contas mensais guardados, você começa deixando o dinheiro disponível e depois disso você monta os seus potes de segurança financeira, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. E com base no que você definiu, você escolhe os produtos para cada potinho. Então, assim, eu explico sempre isso dessa mesma forma, porque é a única forma que eu consigo explicar que investimento é igual potinho de arroz, feijão e farinha. Você coloca um tipo de coisa em cada potinho. Se é um pote de futuro, se é um dinheiro que eu vou usar daqui 10 anos, eu posso arriscar um pouco mais, eu posso investir em ações, eu posso investir em dólar, em euro, em Bitcoin, em o que eu quiser. Eu não sou muito a favor da tal da Bitcoin, mas se você quiser experimentar, não tem problema você colocar um pouquinho de dinheiro lá para experimentar. Então é com base nisso que você vai escolher o seu investimento, com base no seu objetivo e não com essa premissa de qual que é o melhor investimento, porque isso não existe. Existe o melhor investimento para você, não o melhor investimento do universo. Se existisse, eu já não estava aqui falando com vocês, né? Eu estava lá investindo no melhor investimento do universo. Já parou para pensar nisso? O melhor investimento é você empreender, é você investir em educação e empreender. É o melhor investimento que você pode fazer, mas mesmo assim você não vai estar liberada
e liberado de ter os seus investimentos financeiros também, para a sua reserva, para o seu futuro, para os seus objetivos de médio prazo, que você vai precisar de dinheiro para pagar, tá? Espero ter ajudado vocês hoje a ir um passo além e lembrem, né? Para começar tem que dar o primeiro passo, toma a decisão, abre uma conta na corretora, faz o seu perfil, abre uma conta no banco digital, vê o quanto de dinheiro que você tem, se você tem algum dinheiro, se você está começando agora, define se você vai deixar com liquidez ou não, se você já tem segurança financeira, pode arriscar um pouquinho mais e abrir mão dessa liquidez, se não, deixa o dinheiro disponível, liquidez e a possibilidade de deixar disponível e monta os seus potinhos. Lembrando que no potinho da segurança financeira vai entrar esses 3 investimentos: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundo de investimento de renda fixa, e depois nos outros potinhos você vai diversificando com Tesouro IPCA, CDB, LCI, LCA de longo prazo, fundo imobiliário, fundos de investimento, a própria Previdência, COI, dólar, euro, ouro, Bitcoin, mas primeiro seguindo essas etapas, sem querer queimar largada, a gente fala, né? Primeiro você começa pelo básico e vai avançando pouco a pouco, melhorando seus investimentos uma vez a cada mês, uma vez a cada 6 meses, vai firme nessa jornada aí, que eu tenho certeza que você vai se tornar um uma investidora mais rápido do que você imagina. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo no coração de vocês.